É, sabe, existe uma reflexão um tanto incômoda que costuma assombrar as reuniões de diretoria e os corredores corporativos. O que realmente faz com que um grupo de profissionais se transforme em uma equipe de alto desempenho? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Exato. Durante muito tempo, a sabedoria convencional ditava que a resposta estava toda na contratação. Acreditava-se que bastava, trazer aquele talento individual excepcional, o famoso jogador estrela. Ou então garantir que todo mundo estivesse trabalhando no mesmo andar, respirando o mesmo ar de um escritório super moderno, para que a mágica simplesmente acontecesse. Pois é, só que a realidade operacional mostra que essa equação raramente funciona. E o foco da nossa análise de hoje é justamente desvendar o que preenche essa lacuna entre um grupo de pessoas muito talentosas e uma equipe verdadeiramente imbatível. Eu tô bem animada para entrar nisso. E é uma transição de mentalidade fundamental. A ideia de que o trabalho em equipe é um subproduto natural de colocar pessoas inteligentes na mesma sala, assim, talvez seja o maior ponto cego da gestão moderna. Com certeza. O material que serve de base para a nossa exploração de hoje, que é um documento super denso, chamado 27, Cria uma cultura de aprendizado e desenvolvimento ativo, ele joga a luz exatamente sobre essa falácia. A premissa é clara: equipes de alto desempenho não operam no piloto automático. Nunca. Operam são construídas através de mecanismos muito específicos. E o que torna essa nossa exploração tão rica é que a gente não está lidando apenas com aquelas teorias abstratas de recursos humanos, sabe? Vai bem além disso. Sim, o escopo abrange desde modelos clássicos de psicologia organizacional até as táticas de sobrevivência e aprendizado em tempo real que foram desenvolvidas pelo Exército dos Estados Unidos. É uma mistura fascinante. Totalmente. Então, a nossa missão aqui é extrair esses ingredientes práticos. A gente vai detalhar como as equipes inevitavelmente progridem ou regridem através de estágios de desenvolvimento. Também vamos aprofundar o entendimento sobre o conceito de segurança psicológica. Que é um tema super em alta, mas muito mal compreendido. Exatamente. E, por fim, vamos dissecar como a engenharia das revisões pós-ação pode ser transplantada lá do campo de batalha direto para uma sala de reunião. Essa compreensão é de extrema utilidade prática para quem nos ouve. Para quem gerencia uma fusão complexa entre departamentos, ou lidera uma squad ágil, ou simplesmente tenta otimizar a dinâmica do próprio setor. Reconhecer essas engrenagens ocultas que governam o comportamento do grupo altera completamente a capacidade de intervir e melhorar esse ambiente. E de forma intencional, né? Exato. Deixa-se de atuar com base na intuição e passa-se a operar com intencionalidade. Tem uma provocação inicial no material que eu acho que captura perfeitamente o dilema da liderança contemporânea. A pergunta central é se quem está à frente de um projeto está realmente ajudando a moldar o desempenho do grupo ou se está apenas contando pontos. Contando pontos. Essa metáfora é muito boa. É uma metáfora muito precisa. Lembra aquele perfil que fica na lateral do campo, apenas registrando as métricas de sucesso e fracasso numa planilha, sem nunca intervir no treinamento de fato? E é uma observação pertinente da fonte aqui. Equipes de alta performance não apenas executam tarefas, elas reservam tempo para praticar. Mas eu vejo um atrito imediato nessa ideia quando a gente vai para o mundo corporativo. Sim, porque diferentemente do esporte, raramente há um treino antes do jogo no escritório. A operação já é o campeonato, rodando em tempo real. E esse é o paradoxo que a fonte aponta. No esporte, 90% do tempo é gasto em ensaios e ajustes, para 10% de execução pública. E na empresa exigem 100% de execução. Exatamente. Espera-se que um comitê recém-formado de executivos sêniores entregue uma estratégia de mercado impecável logo na primeira semana, puramente com base no peso dos currículos deles. Mas a competência técnica individual não se traduz automaticamente em fluidez coletiva. E é por isso que ignorar a arquitetura da formação de equipes custa tão caro. Certo, vamos analisar isso. Para entender essa arquitetura, a gente precisa olhar para o modelo de Tuckman, que o documento detalha bem. Ele mapeia as 4 fases clássicas de desenvolvimento de qualquer grupo. Formação, tempestade, normatização e desempenho. Isso.
E eu já presenciei integrações pós-aquisição de empresas, onde a diretoria assumia que as equipes começariam direto na fase de desempenho, apenas porque todo mundo ali era um profissional experiente. O resultado, invariavelmente, é o caos. Sempre é o caos. Como essa evolução realmente se desdobra quando a gente tira a lente acadêmica e olha para a rotina prática? O choque de realidade ocorre porque a evolução social humana não respeita crachás ou cargos. A fase inicial de formação é sempre marcada por uma diplomacia artificial. As pessoas estão mapeando o terreno, testando os limites de forma muito cautelosa. Ninguém quer causar atrito logo de cara. É aquela fase do sorriso amarelo, todo mundo concordando com tudo. Perfeito. O problema é que a inovação e a resolução de problemas complexos exigem atrito. Então o grupo inevitavelmente entra na segunda fase, a tempestade. É quando as divergências metodológicas e os choques de personalidade vêm à tona de verdade. Mas existe uma tendência muito perigosa de ver essa fase de tempestade apenas como uma desculpa para mau comportamento ou para uma disfunção crônica do time. Eu questiono até que ponto podemos tolerar essa fase sem que ela destrua os prazos de um projeto inteiro. É o grande medo de quem lidera. Sim, muitos gestores entram em pânico e tentam microgerenciar a equipe para abafar o conflito, forçando uma harmonia artificial para voltar para aquela fase inicial de formação. E esse é o erro fatal que o documento destaca. Abafar a fase de tempestade impede que a equipe chegue à fase de normatização. O conflito precisa ser atravessado, não evitado. Atravessado. Isso. É durante a tempestade que os papéis informais são negociados e os processos reais de trabalho são forjados. Apenas quando a equipe concorda sobre como vai discordar e como vai tomar decisões é que as normas se estabelecem. Somente a partir desse alicerce normativo é que se atinge o verdadeiro desempenho, onde a operação ganha velocidade e autonomia. O que me chama muito a atenção lendo a fonte é a fragilidade desse estado de desempenho. Existe uma falsa premissa de que, uma vez alcançado o topo da montanha, a equipe vai permanecer lá indefinidamente. Mas, pensando na estrutura das empresas de tecnologia atuais, onde squads ágeis são reconfiguradas a cada trimestre ou novos desenvolvedores são integrados semanalmente, essas equipes estariam num estado perpétuo de regressão? A dinâmica é exatamente essa, e é um ponto de atenção crítico que a gente precisa enfatizar para quem acompanha a análise. A introdução de uma única variável nova desestabiliza as normas. Ou um novo membro, uma mudança de escopo. Ou um novo líder. A equipe recua quase que instantaneamente. Pode voltar para a formação, se a cultura for muito polida e defensiva, ou despencar direto para a tempestade de novo, caso o novo integrante traga paradigmas conflitantes. Tentar cobrar a mesma velocidade de entrega de uma equipe que acabou de sofrer uma alteração na composição é ignorar a física básica das relações de trabalho. Trazendo isso para uma dimensão ainda mais tangível, a gente pode pensar nas implicações diretas que isso tem na ponta da linha. Se a gente avaliar, por exemplo, o fluxo de um departamento de atendimento ao cliente ou a cadência de reuniões de alinhamento estratégico, que são áreas frequentemente discutidas por profissionais como Tatiana e Brenda em módulos de eficiência que a gente já analisou, fica evidente que o estágio de desenvolvimento do grupo dita o resultado final. Sem dúvida. Uma equipe presa na fase de tempestade não vai apenas realizar reuniões improdutivas. O ruído interno vai transbordar, resultando em informações truncadas que acabarão afetando a experiência final do cliente lá na ponta. Exato. A teoria de Tuchman não é um conceito para ficar restrito aos manuais de recursos humanos pegando poeira. Ela é a lente através da qual se deve diagnosticar por que uma reunião de 30 minutos levou 2 horas sem chegar a lugar nenhum. A incapacidade de alinhar processos básicos é um sintoma claro de um grupo que ainda não normatizou suas interações. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a travessia dessa fase de atrito é obrigatória, o catalisador que permite que uma equipe sobreviva a ela sem se desintegrar é a segurança psicológica. Fundamental. E há um equívoco enorme no mercado corporativo de achar que segurança psicológica significa
criar um ambiente excessivamente acolhedor, sabe? Onde ninguém é contrariado e o foco é manter todo mundo confortável o tempo todo. É quase um clube de campo. Exato, mas a definição real apresentada no material é quase o oposto disso. Trata-se do conforto absoluto para assumir riscos interpessoais. É a liberdade para compartilhar ideias impopulares, apontar falhas sistêmicas ou admitir um erro grave sem o pavor de sofrer retaliações ou de ser rotulado como incompetente. O que é fascinante aqui é a robustez dos dados que sustentam essa afirmação. Quando analisamos o trabalho da Amy Edmondson, professora da Harvard Business School, especialmente na obra dela The Fearless Organization, a gente vê que isso deixou de ser uma tese sociológica e virou uma métrica pesada de negócios. Virou número de planilha. Com certeza. O exemplo mais emblemático e exaustivamente documentado no texto é o projeto Aristóteles do Google. Eles investiram anos e milhões de dólares tentando fazer engenharia reversa na equipe perfeita. E a premissa inicial deles era baseada puramente na alocação de talento, certo? A lógica padrão do Vale do Silício de que juntar os melhores engenheiros de software do mundo na mesma sala geraria os melhores produtos possíveis. Eles mediram de tudo: formação acadêmica, traços de personalidade, hobbies em comum, até se as pessoas almoçavam juntas. Tudo que dava para quantificar, eles mediram. O Google analisou centenas de equipes, cruzando montanhas de dados de performance, e os resultados preliminares simplesmente não faziam sentido estatístico nenhum. Como assim? Equipes compostas por profissionais tecnicamente medianos estavam superando consistentemente grupos formados por verdadeiros gênios da programação. O que os dados finais revelaram foi que o quem importa muito menos do que o como. A segurança psicológica emergiu como preditor número 1 de eficácia. Era o fator que distanciava o sucesso do fracasso com uma margem impressionante. Mas existe uma linha muito tênue aí, e eu acho importante a gente pontuar. Há uma crítica frequente de que ambientes com excesso de foco em segurança psicológica podem acabar caindo na armadilha da mediocridade tolerada. É um risco, se mal interpretado. Porque se as pessoas se sentem tão seguras que não há pressão nenhuma, o senso de urgência então não desaparece? Como o conceito sobrevive à necessidade de manter altos padrões de excelência corporativa? Essa é uma confusão super comum entre segurança psicológica e ausência de atrito. Segurança psicológica não é sobre baixar a régua de exigência. É sobre remover o medo de falar a verdade diante de uma régua altíssima. Numa cultura de alto desempenho, a cobrança é brutal, mas a discussão é focada no problema, nunca na pessoa. Isso muda tudo. Muda o jogo. Quando a Edmondson estudou hospitais, por exemplo, ela descobriu que as melhores equipes médicas relatavam mais erros do que as piores. Parece contraintuitivo. Muito. Mas não é porque elas erravam mais na prática. É porque o ambiente permitia que o erro fosse exposto e corrigido imediatamente, sem que o enfermeiro fosse humilhado pelo cirurgião. O que nos leva ao conceito prático de como pavimentar esse ambiente no dia a dia. Uma das estratégias mais contraintuitivas que as fontes abordam é a política de transparência radical como ferramenta de construção de confiança. A gestão de livro aberto. Sim. A ideia de tratar a contratação não como um projeto de curto prazo, sabe, um emprego de verão, mas como um compromisso de carreira de longo prazo. E o alicerce absoluto desse compromisso é não esconder informações estratégicas da base operacional. O sigilo corporativo é historicamente um mecanismo de controle e uma demonstração de poder. Quando a liderança adota a gestão de transparência total, compartilhando desde as métricas financeiras até os desafios cruciais de mercado com todos os níveis da operação, o efeito imediato é a eliminação do sentimento de castas. De que tem a nobreza da diretoria e os plebeus da operação. Exatamente. Se um grupo seleto detém toda a informação e o resto apenas recebe ordens fragmentadas, você destrói qualquer possibilidade de coesão e pertencimento. E tem um aspecto de nivelamento humano nessa abordagem que eu acho brilhante. Naturalmente, em qualquer estrutura de negócios, vão existir discrepâncias. Profissionais que atuam na linha de frente do atendimento ao cliente terão pacotes de remuneração e escopos de decisão muito diferentes daqueles que desenham a arquitetura do software nos bastidores.
Sim, a hierarquia funcional continua existindo. A intenção do material não é criar uma utopia onde todos os cargos são idênticos. A intenção é estabelecer uma igualdade fundamental no direito ao contexto. Quando uma analista júnior entende exatamente por que a empresa tomou uma decisão de corte de custos, ela se sente respeitada, como um ser humano pensante. Essa honestidade intelectual gera a confiança necessária para que ela levante a mão quando identificar uma falha no novo processo. Sem essa transparência, a mentalidade mercenária toma conta. Cada um por si. As pessoas passam a se preocupar apenas em proteger o próprio emprego e evitar a linha de fogo. E é exatamente essa postura defensiva que inviabiliza o aprendizado ativo. Se o objetivo é sobreviver ao expediente sem chamar atenção negativa para si mesmo, ninguém vai propor inovações ou questionar gargalos. A equipe atinge um platô de mediocridade sistêmica e fica ali. Contudo, a gente esbarra no principal obstáculo pragmático agora. Compreender a necessidade psicológica e segurança e do modelo de Tuckman é uma coisa. Implementar um sistema contínuo de aprendizado numa operação que já roda no limite da capacidade, correndo contra prazos e metas trimestrais agressivas, é outra bem diferente. A realidade engole a teoria. Engole rápido. As equipes não têm tempo para parar a fábrica inteira, ir para um retiro nas montanhas e exercitar a confiança fazendo dinâmicas de grupo. O treinamento precisa acontecer dentro da própria execução. E é para resolver essa equação de tempo e eficácia que o mundo corporativo buscou inspiração em ambientes de altíssimo risco e pressão extrema. A metodologia que preenche essa lacuna perfeitamente é a revisão pós-ação, mundialmente conhecida pela sigla AAR, do inglês After Action Review. A tática do exército. Isso. Foi uma ferramenta desenvolvida e aperfeiçoada pelo Exército dos Estados Unidos, especificamente nos centros de treinamento de combate deles, para garantir que as tropas aprendessem com os próprios erros antes que esses erros custassem vidas em operações reais. O conceito do AAR difere substancialmente daquelas reuniões tradicionais de pós-mortem corporativo, que geralmente só acontecem quando um projeto colossal fracassa e o objetivo principal acaba sendo encontrar um bode expiatório para apresentar para a diretoria. A famosa caça às bruxas. Exatamente. O AAR, pelo que a gente compreende do texto, propõe um ciclo muito mais rápido, tático e desprovido de caça às bruxas. Ele transforma a própria rotina de trabalho em um laboratório. Como se estrutura a disciplina rigorosa por trás dessa ferramenta? A genialidade do AAR está na estrutura implacável dele, baseada em 4 perguntas simples e na frequência altíssima de aplicação. Imediatamente após um evento significativo, seja um combate no caso militar ou o lançamento de uma funcionalidade de software na empresa, a equipe se reúne para responder. Primeira, o que esperávamos que acontecesse? Linha de base. Segunda, o que realmente aconteceu? Terceira, por que houve a diferença entre a expectativa e a realidade? E a quarta, e mais importante, o que faremos diferente amanhã? É muito direto. Não há espaço para relatórios burocráticos de dezenas de páginas. É um diagnóstico cirúrgico e imediato. O que me fascina é o pré-requisito comportamental para que isso funcione de verdade. As fontes são claras de que um AER só atinge o potencial se o grupo tiver a maturidade para neutralizar patentes e cargos durante a análise. O que no militarismo é um desafio e tanto. Exato. Imaginar um cenário onde um soldado raso tem o dever de apontar uma falha de planejamento de um tenente. E esse tenente tem a obrigação estrutural de ouvir, processar e ajustar o plano sem penalizar o subordinado é um nível de disciplina emocional impressionante. Se conectarmos isso a um contexto maior, a dinâmica do AER age como um equalizador organizacional. Em reuniões comuns de negócios, a dinâmica de poder, ou o que chamamos de sinais de status, dita a direção da conversa inteira. Quem ganha mais, fala mais alto. A pessoa com o maior salário costuma falar mais e as suposições dela raramente são desafiadas pelo resto da sala. A mecânica do AR força a ancoragem em fatos e observações diretas. Quando a regra do jogo exige que todos analisem apenas os dados operacionais do que acabou de acontecer, o poder de fala se democratiza por completo. A observação de quem atendeu o telefone do cliente furioso passa a ter o mesmo
peso investigativo da estratégia elaborada pelo diretor de vendas. Perfeitamente. Isso nos devolve a uma aplicação muito rotineira que quem está acompanhando a gente pode visualizar fácil. Se pensarmos novamente naqueles cenários diários de gestão de reuniões e processos de atendimento, áreas que profissionais experientes como a Tatiana e a Brenda costumam otimizar, a integração do AR mudaria o DNA do departamento. Completamente. Imagina encerrar uma reunião semanal de alinhamento e reservar apenas os 5 minutos finais exclusivamente para um micro-AA. Avaliar rapidamente algo como: entramos aqui com o objetivo de decidir sobre a campanha X. Nós apenas discutimos o orçamento e não tomamos a decisão. Por que perdemos o foco? Como estruturamos a pauta de amanhã para evitar isso? É uma injeção de aprendizado em tempo real. O erro deixa de ser um evento catastrófico que precisa ser abafado para não gerar demissão e passa a ser tratado como um dado valioso de calibração. E esse é exatamente o ponto central da mudança de cultura que o texto propõe. A responsabilização deixa de ser punitiva e passa a ser focada no desenvolvimento contínuo. A adoção sistemática dessa prática reduz o tempo que as equipes passam presas na fase de tempestade, pois cria-se um método padronizado e seguro para lidar com as falhas e frustrações do dia a dia de maneira muito construtiva. É um projeto de engenharia social continuada. O mito de que colocar pessoas brilhantes juntas produzirá resultados brilhantes no piloto automático precisa ser abandonado urgentemente. Fica no passado. O verdadeiro alto desempenho exige compreender que o grupo vai fraturar e regredir com novas adições, exige a coragem de instituir uma transparência radical que incomoda num primeiro momento, mas que gera a verdadeira segurança psicológica depois, e demanda a disciplina militar de dissecar os próprios erros através de ferramentas táticas como o AR. O líder, portanto, deixa de ser o anotador de pontos na beira do campo com a prancheta na mão e se torna um arquiteto do ambiente onde o aprendizado acontece enquanto a máquina não para de rodar. Exato. É sobre construir o avião durante o voo, mas com a equipa inteira, sabendo ler o manual junto. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão que une as diferentes partes do nosso aprofundamento de hoje em um paradoxo bem instigante para quem está com a gente. A literatura é categórica ao afirmar que uma metodologia como o AAR só prospera em um ambiente de absoluta segurança psicológica, onde o medo não censura a verdade de jeito nenhum. Certo. Paralelamente, sabemos que a fase de tempestade de Tuchman é caracterizada exatamente pela alta desconfiança, disputa por influência e choques de ego constantes. O dilema que fica para quem conduz equipes através dessas transições é bem profundo. Introduzir o rigor de expor os erros através do AAR bem no epicentro da fase de tempestade funcionaria como um choque de realidade capaz de acelerar a equipe rumo à normatização. Ou teria o efeito inverso. Exatamente. Será que o clima de insegurança dessa fase transformaria a ferramenta em um tribunal corporativo, armando os membros da equipe uns contra os outros e obliterando qualquer chance de construir a segurança psicológica necessária para o futuro? Nossa, é um equilíbrio extremamente complexo entre impor o método e ler o momento emocional do grupo. Um passo em falso aí e a tentativa de gerar aprendizado pode apenas agravar a desintegração total da equipe. Essa é a verdadeira complexidade tática que fica como dever de casa para quem acompanha a nossa análise e se prepara para intervir na dinâmica do próprio ambiente de trabalho na segunda-feira. É o desafio prático da liderança sem roteiro pronto. Maravilhoso! Encerramos essa exploração por aqui. Que essas conexões entre estágios de desenvolvimento, segurança psicológica e avaliação tática sirvam como um novo mapa para navegar nos desafios corporativos diários. Fica o convite para continuar desafiando as suposições fáceis sobre liderança e alta performance. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima investigação.